pobres enganados, fazei tua voz ouvir. Aos enfermos, preste digna te acudir. Aos enfermos, preste digna te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu, Senhor. Toma o tenro cordeirinho nos teus pastos, bom pastor. Dá-lhes pastos de celeste e doce amor. Dá-lhes pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos efetuar uma leitura que está em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 22 ao 25. Leiamos uma leitura alternada, leiamos em nome de Jesus. Cheguemos nós com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Leamos. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Em nome de Jesus, neste momento, dobramos nossos joelhos e buscamos a presença do Senhor em favor dessa escola bíblica. Amém. Deus, que tu tem nos dado, Senhor, a tua palavra a cada dia, Senhor Deus bendito. Nós te louvamos, Senhor.
Neste momento, eu convido o presbítero Osias, que vai estar estudando com a classe esta lição. Tudo bem, filho? Tudo bem? Paz do Senhor, meus amados irmãos. Que bom que você não é um desigrejado. Amém? Os sem igreja é o título da lição de hoje. Ou se você quiser resumir, você coloca assim, os desigrejados. Existe desigrejados? Existe os sem igreja? Existe. Aí você pode dizer assim, eu não tenho nada com isso, porque eu não sou um desigrejado. Não é, Diles? Quando eu estou lá na minha casa, quando estou no carro andando, eu começo a pensar na igreja. Lá, no meu pensamento, eu visualizo aqui a igreja e eu vejo a Adília sentado ali. Verdade. Quando eu penso na igreja, no culto, que vai acontecer, ou que já aconteceu, eu vejo o Gesiel e a Regina sentados naquele canto lá. Hoje eles estão um pouquinho mais para cá, né? Mas eles sentam mais para lá. Eu vejo a irmã Maria sentada lá, do jeito que ela está lá, a irmã Maria, lá atrás, no último banco. Eu vejo Samuel aqui, do jeito que está aqui. A Marli ali, no quarto banco. A Marli ela é fã daquele hino, 5 bancos, né? É 5 bancos o nome do hino, do coral. Quando eu penso na igreja, eu não consigo visualizar a minha igreja, aqui o físico da igreja, sem ver a Estherzinha aqui. No primeiro ou no segundo banquinho. E sabiam que isso é motivo para dar glórias a Deus? Porque tem muita gente, hoje e no futuro, que você vai fechar os olhos, vai imaginar, vai pensar, onde estaria fulano, onde ele estaria sentado neste momento. E você não vai ver o lugar onde ele estaria sentado, porque ele passou a ser um desigrejado, um sem igreja. Pasmem vocês, eu conheço um irmão que foi da Igreja Adventista da Promessa há muitos anos atrás, que hoje não congrega em igreja nenhuma, ele não é católico, ele não é espírita, mas se você falar para ele, convidar para ele para vir à igreja, ele fala assim, eu não preciso ir à igreja para ser crente. E faz mais de 30 anos que ele não vai a uma igreja. Ele é um desigrejado. Ele acha que se ele ficar ali, na casa dele, orar, ler a Bíblia, tá bom, não precisa pertencer à igreja para ser salvo. E ele tem razão, tem uma certa razão. Não precisa você estar dentro de uma igreja exatamente para ser salvo. Até porque tem milhares e milhares, e eu não vou arriscar milhões, de pessoas no mundo que não têm uma igreja para congregar e, contudo, vão ser salvos. E tem uma família que recentemente saiu da nossa igreja, da Igreja Adventista da Promessa, e se você perguntar para ele assim, onde vocês estão congregando? Eles dizem, nós não estamos congregando em lugar nenhum. Nós seguimos a Deus dentro do nosso contexto aqui, da nossa casa, nossa família, oramos. De vez em quando, dá uma passadinha numa igreja, na outra, mas isso aí não significa que a pessoa esteja frequentando a igreja. Ela é um desigrejado. Então hoje, como eu disse a princípio, você vai dizer assim, o que eu tenho a ver com isso? Hoje não, mas talvez num futuro bem próximo você vá se lembrar dessa lição, quando surgir uma proposta, ou você você deliberadamente dizer assim, eu não vou congregar, eu vou seguir a Deus aqui mesmo, eu vou acessar um culto na internet, eu vou cultuar a Deus, eu vou ficar dentro de casa.
E só que na hora que isso for acontecer, você poderá se lembrar da lição de hoje. Amém? E você vai falar assim, um dia, na escola bíblica, num sábado, dia 29 de novembro, o presbítero Osias ministrou a lição e ele enfatizou que nós não podemos ser desigrejados, que nós precisamos congregar. Congregar é essencial para a sustentação da nossa fé. Então, glória a Deus porque você não é um cristão sem igreja. E o texto base está em Hebreus 10, 25. Vamos ler juntos em voz alta? Vamos lá? Vamos lá. Não. Muito bem. Não deixemos de congregar-nos. Basicamente, nós vamos priorizar, ou seja, nós vamos priorizar, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Uma vez na minha palavra aqui na frente, a igreja estava bem lotada e eu citei esse versículo, daí uma irmã, que seguramente já tem uns 30 anos na fé, ela me procurou lá fora e falou, presbítero, onde que está aquele versículo que eu nunca li? Este versículo. Aí eu passei para ela, está aqui, ó, anotei. Então ela ficou assim interessada, né? Eu nunca tinha. E aí, o objetivo da lição hoje, então, é justamente mostrar a você, estudante da Palavra de Deus, à luz do Novo Testamento, a importância de ser cristão e estar em uma igreja local, congregando com frequência e servindo com comprometimento. Congregar com frequência e servindo a Deus com comprometimento. É preciso ter compromisso com Deus. Nem se discute isso, mas também é preciso ter compromisso com os cultos, com a igreja. Nós precisamos ter a responsabilidade até de conduzir os nossos filhos à casa do Senhor, para que eles tenham esse costume também de congregar. Muito bem, existe uma estatística do IBGE, nem todos têm a lição, mas eu vou ler para você, que diz que, de acordo com os dados do último censo, cresceu no Brasil o número de pessoas que até pouco tempo atrás não tinham quase nenhuma expressão em nosso cenário social. Estamos nos referindo aos sem igreja. Estes são os que se consideram evangélicos ou cristãos, mas que não possuem vínculo algum com a igreja institucional. Os dados mostram que de 2003 a 2009, o número dos sem igreja já passou de 4% para 14%. 14% das pessoas são consideradas sem igrejas. Esse crescimento, que só tende a aumentar, mostra-nos uma nova tendência, não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, de um cristianismo diferente, um cristianismo sem igreja. Há em nossos dias inúmeros autores cristãos que defendem esse posicionamento em seus livros e muitos líderes que apregoam essa nova era em que podemos ser cristãos sem estarmos vinculados à igreja. Mas será possível? É biblicamente correto? É justamente sobre isso que estudaremos nessa lição. A Igreja Evangélica Brasileira, por conta dos seus inúmeros escândalos, tem produzido uma massa de desencantados
com as instituições eclesiásticas em geral. As pessoas perdem o encanto, elas ficam desencantadas, desmotivadas, descrentes, frustradas com as instituições chamadas igreja. Alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé, mas outros querem abandonar apenas a igreja e manter a fé. Querem ser cristãos, mas sem a igreja. Muitos desses têm escrito livros e disseminado através da internet a ideia de que podemos ser cristãos sem a igreja. Eles basicamente defendem duas posições. Primeiro, que a igreja como movimento e um ambiente doentio. Segundo eles, segundo os defensores desse cristianismo sem igreja, Jesus não deixou qualquer ordem, qualquer forma de igreja organizada e institucional. Ok? Então, eles pregam isso, que Jesus não deixou aqui uma igreja organizada, não deixou uma instituição, mas deixou apenas grupos de pessoas que servissem a Deus. Isso é o que eles pregam. Eu não vou enfatizar o lado errado, não é? A pregação errada, nós vamos enfatizar o correto. Mas esse é o primeiro ponto, que Jesus não deixou uma igreja, mas deixou um movimento apenas. Um movimento. Então, um movimento, vocês sabem o que é, né? Um movimento. Jesus não deixou formalizado, ou seja, é lógico, Jesus não criou a igreja adventista da promessa e colocou o nome. Funcionando? Obrigado. Você viu que eu estava desconfortável aqui, né? Jesus não deixou, então, lá escrito Igreja Adventista da Promessa. Aí foi em outra cidade e escreveu lá, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus. Lógico, Jesus não fez isso. E eles dizem que Jesus deixou só um movimento, que ele não deixou a igreja institucionalizada. E depois, eles chegam a falar sobre o ambiente doentio. Ou melhor, vou voltar um pouquinho. Eles, baseados no versículo que diz onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, como existe esse versículo que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, então eles dizem que não precisa a igreja, que basta se reunir nas casas. É o que está se pregando. É o que os comodistas, vamos dizer assim, os crentes do comodismo estão fazendo. Vai falar daqui um pouquinho, vai ter um vídeo, não é, que eu encontrei, até bem humorado, por sinal, uma forma bem humorada de falar as verdades, não é? Mas essas pessoas, em nome do comodismo, ficam pregando isso. Basta fazer grupos nas casas, não é? Que não tem problema. Tanto é verdade que a nossa igreja, há alguns anos atrás, ela se preocupou com as questões dos grupos, que estavam se formando grupos, e as pessoas, ao formarem os grupos, elas estavam se esquecendo da instituição igreja, de que tinham compromisso com a igreja. E a nossa igreja teve que dar uma segurada nessa questão dos grupos, não é? Agora não, agora sim, bem embasado, com cursos, com todo um preparo, não é? Agora sim, mas quando chegou, já chegou fazendo estrago. As pessoas estavam fazendo grupos, se formando, e inclusive surgiram congregações, não é? Por causa desses grupos.
Porque esses grupos, eles estavam surgindo sem o controle da igreja e começaram a acontecer coisas absurdas nos grupos. Aberrações, coisas... Aí a igreja se preocupou e trouxe de novo para perto e falou, não, vamos primeiro estudar, vamos nos preparar para esses grupos. E essas pessoas então diziam e dizem, né? Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio. Se eu marcar um encontro no shopping lá com o irmão e lá falar da Bíblia com ele, estudar, orar, tá bom. Se eu com a minha esposa estudar, tá bom. Se eu na escola lá eu tiver um grupinho lá que estuda a Bíblia ou no trabalho, já tá bom. Não precisa. Esses são os sem igreja. É o que eles pregam, não é? E existe ainda outra afirmação que além de afirmar que Jesus não deixou uma igreja organizada ou institucionalizada, os desigrejados acreditam e apregam que a igreja, no formato que existe, está falida e ultrapassada. Vejam só, o absurdo que eles chegam, dizer que a igreja está falida ou ultrapassada. A igreja não está falida nem ultrapassada, porque a igreja foi instituída por Deus. Foi instituída por Jesus Cristo, amém? E se Deus instituiu, ela vai permanecer para sempre. Ela não vai falir. Falidos são as pessoas que participam da igreja, não a igreja. Então a igreja como um todo, aí quando eu falar igreja, entendam as igrejas sérias, né? Ela está aí. E vai permanecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas como eu disse outro dia, o grande problema é que todos são chamados, mas nem todos são escolhidos. E eu posso afirmar hoje, os desigrejados não serão escolhidos. E não são escolhidos, nem serão escolhidos. Ok? Então, eles pregam de forma errada que a igreja é uma instituição falida. E não é. Quem é falido e desatualizado são algumas pessoas, alguns, conforme disse o versículo, que abandonam a igreja para seguir os seus próprios conceitos, suas próprias visões, as suas próprias opiniões. Então, meus amados irmãos, nós temos que tomar cuidado com os livros que nós lemos. Eu repito o que eu disse outro dia. O presbítero pega pesado? Pego sim. E não me arrependo. Muitos livros que estão sendo lidos, inclusive por nós, crentes da promessa, são livros que não deveriam ser lidos. E é até perigoso, porque tem gente que lê e sabe reter o que é bom, sabe peneirar, mas tem gente que não sabe. E essas pessoas, esses que pregam que é possível viver sem igreja, são os que escrevem muitos desses livros que estão por aí. Então, esses pastores, pseudo-pastores, esses escritores, eles ficam escrevendo isso aí, e o irmãozinho vai lá, lê um livro, acha lindo, maravilhoso, ele vai, bonito, eu concordo. Daqui um pouquinho ele vai estar fazendo exatamente o que aquele livro está mandando. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Tomar muito cuidado com os livros que nós compramos, com os livros que nós lemos. Precisamos saber quem escreveu, ter a biografia, o perfil, não é? Saber de alguém, quem é essa pessoa, né, que escreveu esse livro, porque às vezes a gente está lendo livro de uma pessoa que não merece nenhum crédito e que a luz da palavra de Deus está totalmente errada, seguindo caminhos, preceitos errados, enfim. Tá bom? Esses dias foi lançado um livro do dono dessa igreja aí, que está aí. Foi lá no Estação, o lançamento do livro dele. Desse daí do Salomão, tá? Teve uma mulher, eu vi no jornal da Record, a mulher chegou às 7 da manhã
e ficou plantada na frente da estação, e o livro ia ser lançado às 21 horas. Ela ficou o dia inteirinho para ser a primeira da fila para comprar o livro desse homem aí. Estou escutando lá? É lá que estou falando alto. Estão falando alto lá. Está me atrapalhando. Não, já foi ali. Ela já. Então, aí eu fiquei pensando, né? Gente do céu. Né? Complicado. E aí, os que defendem que você pode viver sem igreja, eles escrevem os livros e às vezes a gente compra. E é isso que a lição está alertando hoje. Tá. Os defensores de um cristianismo sem igreja ensinam que Jesus não deixou qualquer forma de igreja organizada ou institucional. O que isso significa? Não é? Significa perigo. Sinal de alerta, de perigo para a igreja. Sinal de perigo para a igreja de Deus. Essas pessoas que defendem um cristianismo sem igreja. Eles dizem, Jesus não deixou nenhuma igreja institucionalizada, criada. Basta se reunir 2 ou 3 na casa de A, B ou C e está pronto, está bom, já vai para o céu, já está ótimo. E a 2, de acordo com o item 2 da primeira parte desse estudo, o que os desigrejados pensam sobre a igreja? Quais as razões pelas quais não fazem parte de uma igreja local? Foi justamente aquilo que nós já mencionamos, né? Que acreditam que a igreja no formato que ela hoje, ela não existe dentro do contexto bíblico. E nós vamos ver que não é verdade. Existe sim. Existe sim. E nós vamos descobrir juntos isso, tá bom? Nós vamos descobrir juntos. Então, nós vamos ler Hebreus 10, 24 a 25. Abram a Bíblia, por favor, vocês que não têm a lição. Hebreus 10, 24 a 25. Eu vou pedir para o Samuel ler Hebreus 13, versículo 7, meu irmão. Faz favor. Hebreus 13, versículo 7. Hebreus 13, versículo 7. Adiles, você abre Hebreus 10, 24 e 25, por favor. Em suas desculpas, os desigrejados utilizam meias verdades. Você concorda com isso, que eles utilizam meias verdades? Vamos ver o que o texto de Hebreus 10, 24 e 25 diz. Hebreus 10, 24 a 25. Lê, por favor. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Muito bem. Agora o Samuel vai ler 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Muito bem, agora lê Mateus 18 e 20, por favor, Samuel. Mateus 18 e 20. Em suas desculpas, os desigrejados utilizam meias verdades. Você concorda com isso? Eu concordo, não sei você. O que os textos de Hebreus 10, 24, 25, 13 e 7 têm a dizer sobre o sem igreja? Qual o contexto bíblico de Mateus 18 e 20? O que está em Mateus 18 e 20? Daí comenta com a gente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Tá, e o texto que você leu lá diz que é para imitar a fé do pastor.
Uhum. Não é? Sim. Não é para olhar para os pastores? Sim. A fé dos pastores. Onde que estão os pastores? Os pastores estão na igreja, Estão na igreja. onde todo mundo está reunido. Ou deveria estar. Ou deveria estar, exatamente. Então, assim, só para poder comentar um pouco mais, para não dizer que eu não comentei, né? Os grupos familiares aí que você falou, né? É algo assim bom, traz para a igreja assim muitas edificações, né? As pessoas se reunirem em grupos pequenos, ali as pessoas têm a oportunidade de se conhecer mais, né? E ter desfrutar até de uma boa comunhão. Mas como é que eu vou participar da fé dos pastores se eu não venho aqui também, né? E tudo isso a gente não faz com o mesmo objetivo, né? Então, imagina se cada grupo tiver um objetivo diferente e uma visão diferente, aí realmente começa a virar tudo. E aí, Adílis, aí parece que a gente, no teu texto aí, de Hebreus 10, 24, 25, os irmãos podem abrir de novo, Hebreus 10, 24, 25, parece que a gente é dependente um do outro, tá isso que está falando aí, nós dependemos um do outro, não é? Paz do Senhor, irmãos. Na verdade, para mim, tem muita coisa que parece que é novo para mim. Até esse termo desengrejado, para mim, é uma coisa nova. Eu estava até comentando com o Samuel uma coisa lá fora, uma coisa assim que parece que às vezes me incomoda, né? Porque às vezes eu vejo assim que, olhando para mim mesmo, às vezes a gente perde um pouco o compromisso, né, com a igreja de Deus, né? E às vezes é Deus fazendo alguma obra na vida da gente, né? E às vezes a gente discute, né, assim, às vezes a gente se reúne lá em casa, às vezes eu estou conversando com o Paulo, a gente começa a olhar a nossa vida e olhar a igreja, né? A igreja é uma coisa, parece que ela está tão ligada à nossa vida, né? Nós estamos tão ligados à igreja, nós começamos a lembrar de pessoas, do quanto a igreja foi importante na nossa vida, né? A gente não consegue imaginar a nossa história sem a igreja, né? Tantas pessoas, usadas por Deus, que passou, né, pela nossa vida, né, e realmente foram referência para a nossa vida, né? Então, às vezes a gente fica olhando assim a importância da igreja na formação do nosso caráter, né? Então a gente é pessoa, equilibrada nas nossas emoções, né? São tantas coisas, são tantas coisas boas que a igreja trouxe para a gente, tantos líderes, né, que a gente já teve, né, pessoas de bem, pessoas de caráter. Então, realmente, a igreja ela é importante na vida da gente, né? A gente vê pessoas que têm esfriado, né? É um termo que a gente usa dentro das igrejas, né? Porque não tem tanto compromisso, né? Vai perdendo o compromisso com a igreja e, de repente, vai se tornando isso, né? Então, essa lição de hoje, assim, quando eu estava estudando, falei, poxa, parece que trouxe uma coisa diferente, né? A gente está estudando ventos de doutrina e de repente a gente começa a estudar os desengrejados, né? E a gente realmente, aí a gente cai a ficha da gente que realmente tem tantas pessoas entrando por essa onda, né? E é um passo, né? Então a pessoa tem que estar sempre ligada, né? Às vezes a gente ouve falar na igreja que a igreja, eles compara a igreja com uma fogueira, né? Que você, a partir do momento que você é tirado, a tua tendência é se apagar, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, né? Tem que ter essa preocupação de que, às vezes eu fico olhando assim, vejo a gente, é um grande potencial, né? Quando a gente está unido, mas quando a gente está separado, a nossa força é tão pequena, né? Então a gente tem que parar, às vezes, para pensar nisso. Então, realmente, essa lição, ela parece uma lição tão simples, mas é uma lição tão importante, né? Então, vale a pena você olhar, né? A gente sabe que a gente está vivendo com uma comunidade, né? E aqui é pessoas que têm vamos dizer assim, um objetivo comum, mas a gente tem vários pensamentos, né, que nos diferem uns dos outros, né? E a gente tem que sempre cuidar para que isso não nos afaste, né? Porque a gente acha que a nossa teoria às vezes é melhor, né? Como o Osias falou, uma coisa que sempre me preocupou, essa questão de livros, né? Porque às vezes tem tantas pessoas dando opiniões erradas na vida da gente e a gente deixa de dar ouvido, né? Às vezes a gente tem tempo para ler um livro, de uma pessoa que não tem nada a ver, e às vezes a gente não tem tempo para ler a palavra de Deus, né? Então, na palavra, ela tem a resposta para todas as coisas, para todos os questionamentos da nossa vida que nós tivermos, né? Para tudo aquilo dentro da palavra tem, né? Às vezes eu fico lendo lá o livro de
um livro que eu gosto muito de ler, que é o livro de Provérbios, né? E ele, sabe, é o livro da sabedoria, é um livro que, sabe, parece que tudo que a gente precisa está ali dentro, né? Sabe, conselhos de como você lidar com as pessoas, sabe? Então, vale a pena a gente investir tempo na leitura da palavra de Deus e não nos deixarmos levarmos por essas, sabe, por essas coisas, né? Porque para colocar minhocas na cabeça da gente, tem muita gente, né? Então, a gente tem que se apegar com Deus. Muito bem, então aqueles que pregam as meias verdades, que são os que dizem que você pode ser crente sem ir a uma igreja, sem frequentar uma igreja, eles não sabem que a igreja é a reunião dos salvos em Cristo, que juntos adoram a Deus, que estudam a sua palavra, que edificam-se, que proclamam a salvação, que desenvolvem seus dons e manifestam amor ao próximo. Irmão, se tem um lugar apropriado para você repousar a cabeça no ombro de um irmão ou da irmã e chorar e se lamentar, esse lugar é a igreja de Deus. Quem já encontrou um ombro aqui na igreja para debruçar e chorar e encharcar o ombro do irmão de lágrimas num momento difícil da vida? Diga amém. É aqui o lugar. É aqui que nós oramos juntos, estudamos juntos, que nós, às vezes até nos, né? Às vezes até dá uma saída de faísca, né? Mas depois se abraça, chora e está tudo bem, não é? É aqui. Mas os que pregam que podemos viver sem igreja, não dizem isso. Eles dizem que não precisa disso. A Bíblia esconde a imperfeição da igreja. A Bíblia esconde a imperfeição da igreja? Será que esconde? Para responder, vamos ver 1 João 1, 8 e 9. 1 João 1, 8 e 9. Fala, irmã. Isso, é verdade. É, verdade. Verdade. É verdade. Às vezes a gente viaja, né, Ezequiel? Sim. Aí você está lá num sábado, daí você não vai fazer compra, você não vai no shopping, aí você fica lá. Daí você fica lembrando da igreja, não, os irmãos estão lá na igreja essa hora. Tem gente que consegue até ir numa outra igreja, ou na nossa mesma, às vezes tem igreja na cidade, né? Ou vai no sétimo dia, vai na Assembleia de Deus, só para ir na igreja, porque está acostumado a ir na igreja, né? E é difícil você, realmente a irmã tem razão, né, irmã? Às vezes por motivo de enfermidade, por exemplo, o presbítero Joaquim e a irmã Jacir, eles são um dos irmãos que moram mais perto da igreja. E às vezes estão ali e não conseguem dar um pulo aqui. Aí o coração aperta, né? Fica lá, os irmãos estão alegres, louvando a Deus, e nós estamos aqui. Né? Mas os sem igreja, os que pregam que pode ser viver sem igreja, eles dizem que é possível você ficar em casa e não ir à igreja. Será que essas pessoas têm problemas? Será que eles têm problemas? Nós vamos ver isso hoje ainda aqui. Essas pessoas que pregam que é possível viver sem igreja, como será que eles são? Ezequiel, Hebreus 10, 24 e 25. Em suas desculpas, os desigrejados utilizam meias verdades. Você concorda com isso? O que diz Hebreus 10, 24 e 25? Não é? Desculpa, Ezequiel, desculpa. 1 João 1, 8 e 10. 1 João 1, 8 e 10. A Bíblia esconde a imperfeição da igreja? Para responder, utilize esse texto. Quando a igreja nos machuca, qual atitude que devemos tomar? Sim, porque tem gente que não vem à igreja por alguma mágoa, por alguma razão, por algum desentendimento com a cúpula da igreja.
porque não concordou com a atitude administrativa, e ela não passa a não frequentar mais a igreja. Ela diz que a pergunta é, quando a igreja nos machuca, qual a atitude que devemos tomar? Então, aí encerra a pergunta, Ezequiel. Há desculpa plausível para sair da igreja? Da forma mais clássica, da forma bíblica, eu diria que não. Mas da forma humana, eu diria que sim. E aí o próprio Cristo disse isso, né? Num texto ele disse que aquele que não quer ser santo, ele tem direito de buscar nessa vida aqui e largar a mão da outra, né? Então tem pessoas que agem assim. A igreja não está boa para ele porque ele quer outras coisas, ele visualiza outras necessidades básicas do imediatismo, abrindo mão da vida futura. Então, para esse, eu acho que ele está aqui na igreja perdendo tempo, né? Então, pensando deste modo, fugindo daqui até da proposta da lição, eu diria que ele está certo. Mas nós estamos pensando aqui no aspecto daquelas pessoas que afirmam que nós podemos hoje servir a Deus sem estar ligado a uma comunidade, sem estar vinculado a uma sociedade chamada igreja. O que é igreja? Igreja é uma comunidade formada por pessoas, e as pessoas são corretas, são santas, são perfeitas? João diz que não, né? O João diz que se nós afirmarmos que somos santos, que somos perfeitos, já começamos mentindo, já somos mentirosos, e o mentiroso é filho do diabo. Então, se eu acho que sou perfeito, eu já sou filho do maligno a pensar dessa forma. Então, vejo o quanto engano há em mim quando eu faço essa afirmação. Então, nós não somos perfeitos, nós somos doentes, nós somos falhos. E se nós integramos uma comunidade chamada igreja, ela vai ser consequência e vai ser resultado daquilo que nós somos. Eu digo para todo mundo, quem vem para a igreja achando que vai encontrar aqui um lugar santo, um lugar sadio, um lugar tranquilo, ele tem um lugar errado, porque aqui é um hospital. E todos os doentes vêm para cá. E vêm para cá para quê? Para buscar a cura do pecado, cura de enfermidades, enfim, cura, não tem. Então, a igreja é nosso lugar, porque nós somos doentes e reconhecemos que somos doentes. É aqui que nós encontramos a cura. Aqui, como disse o Adíris, aqui é a fogueira, é aqui que nós nos aquecemos, é aqui que nós nos tornamos brasa. Se sair daqui, eu vou apagar até sumir, eu deixo de ser brasa. Seria interessante se nós tivéssemos tempo para ler Hebreus capítulo 12, e ali traz, né, a advertência daqueles que fazem a rejeição a Deus. O que eu acho interessante é que, a partir do verso 22, diz, olha, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, cidade de Deus, chegaram aos milhares de anjos em uma grande reunião, igreja de Deus, igreja dos primogênitos. Ora, nós caminhamos para ter esse encontro de uma grande igreja, a Jerusalém celestial, mas até chegarmos lá, nós temos que ter apoio um dos outros aqui. Eu não posso garantir a minha salvação, como também não posso garantir a salvação do meu irmão. Mas eu posso contribuir com o meu irmão e meu irmão contribuir comigo para que nós possamos caminhar em busca dessa cidade. Por quê? Porque nós somos aleijados, somos coxos, somos cegos e somos doentes, né? Então, aqui é o nosso lugar. As pessoas que pregam que nós podemos viver sem igreja, eles afirmam que eles podem buscar tudo isso sozinhos lá. Mentira, porque o próprio Cristo disse que onde estiverem 2 ou 3, no texto anterior, ele ali estaria no meio. Se eu estou sozinho, né, que força eu vou ter, que apoio eu vou ter? Um outro texto diz o próprio Cristo, se estiverem 2 caminhando, um apoia no outro, um ajuda o outro. Se a noite for fria, um aquece o outro, o calor do corpo aquece, né? Igreja é isso. Não adianta eu achar que eu vou sobreviver sozinho sem igreja, porque eu só estou somente, né, estipulando um tempo para que eu possa apagar e possa morrer espiritualmente. Então, lê para mim, por favor, 1 João 8. 1 João 1, 8, 10. 1 João 1. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado e fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Muito bem. Então, fechou o que você falou, não é? Que é lugar de gente imperfeita. Todos somos imperfeitos, não é? Um irmão passou por diversas igrejas, nossa, em Curitiba, e nenhuma igreja já foi aprovada por ele. Ele não aprovou nenhuma. Aí ele chegou aqui, aí ao lado da igreja, conversando com o pastor. Pastor, olha, já fui na igreja da fazenda, bairro novo,
Prado Velho, nenhuma igreja. Vi isso errado, aquilo errado. Ele nem terminou de falar. O pastor falou, se você está procurando a igreja certa, não é aqui. Não é aqui. Não fique aqui. Porque aqui não é a igreja que você está querendo. E o homem, então, saiu e foi procurar a igreja perfeita. O versículo está dizendo, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então, irmãos, quando a igreja nos machuca, qual a atitude que devemos tomar? Fala, irmãzinha, diaconisa Bernardina. Para essas pessoas que pensam assim, a palavra de Deus nos diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixar contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, aqui é o nosso lugar. Perdoando uns aos outros. Eu preciso que a igreja me perdoe, me suporte, né? Já fazem alguns janeiros que eu estou aqui. E por que é que eu estou aqui? Porque a igreja está me suportando. E por que é que eu estou aqui? Porque eu estou suportando os meus irmãos. 38. Não, é 38, porque a Cássia já nasceu aqui, ela tem 36. Eu não lembro mais. Você acha que eu vou lembrar? Não lembro mais. Eu sei que faz bastante tempo mesmo. Então, para essas pessoas que pensam assim, e que a igreja nos machuca, ou se nos machuca, né? Eu vou concordar com o presbítero, 40 anos. Nesses 40 anos, é uma bagagem de experiência, né? Para aqueles que estão congregando comigo há 40 anos, também é uma bagagem de experiência me suportando, né? Porque quantas coisas eu fiz de errado depois que eu estou aqui, né? Quantas coisas. Só Deus é que pode responder, porque nem eu mesmo não posso. Mas a igreja me suportou. Então é assim que nós devemos ver a igreja, como um lugar de suporte. Quando nós não aguentamos, tem hora que, olha, dá vontade de sair da igreja mesmo. Claro que dá. Vamos ser sinceros uns com os outros. Mas nessa hora nós devemos fazer o quê? Orar. Orar. Quantas vezes que nós ajoelhamos e não conseguimos orar, só choramos. Quantas vezes que isso acontece? Porque só Deus é que sabe o porquê daquelas lágrimas, o porquê que eu não consigo dizer uma palavra e só choro. Só Deus é que sabe. Nem aquele que está do meu lado não sabe. Mas é assim que nós devemos fazer, para que nós possamos estar aqui há 40 anos e, de repente, não sei mais quantos anos Deus vai permitir que nós estejamos juntos. Mas, quando nós tombarmos, né, aquelas pessoas que ficarem vão poder dizer, essa ou esse foi um vencedor, porque congregou há tantos anos e o que aconteceu? Morreu firme na fé. Não abandonou o seu Deus. Porque se a igreja nos machuca, mas Deus cura as nossas feridas. Esse é o que faz nós aguentar tudo, suportar, né? Ninguém é perfeito, mas se a Bíblia manda nós suportar, vamos fazer assim. Então, partindo do princípio que nós somos igreja, eu sou igreja, você é igreja, a expressão que a irmã colocou muito bem, por sinal,
A igreja nos machuca. Se alguém da igreja machucou você, a igreja que machucou, porque ele é a igreja. Sem contar as questões administrativas, de liderança, os desencontros administrativos, as situações. Mas é a expressão dar suporte, irmão, não é de suportar de aguentar o irmão. Não é de aguentar. Esse suportai-vos uns aos outros, eu já expliquei, é como aquele suporte daquela caixa. Lá tem alguns quilos lá, algumas dezenas de quilos lá, não é? Lá tem um suporte, está segurando aquela caixa. E quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, é que eu tenho que dar suporte para esse meu irmão, porque ele acredita na igreja, ele sabe que na igreja ele vai ter estrutura, vai ter suporte, vai ter apoio, vai ter afago, alguém vai dar um ombro para ele chorar. Essa é a ideia da igreja. Fala, Paulo. Osias, eu vim para Curitiba em 79 eu passei pela classe dos cordeirinhos, né? Eu já cheguei aqui com 17 anos e por um período assim curto fiquei sem congregar e parece que a gente fica aí eu fico imaginando assim, né, o quanto que a nossa identidade foi formada na igreja, né? E eu sentia muita saudade, sabe, de Guaíra, porque foi um lugar que a gente congregava e parece que a gente tinha alguma coisa ali que a gente não, sabe, que a gente não conseguia se desligar. Eu sonhava com a igreja e eu ficava pensando assim, os tempos, alguns dias que a gente não foi, talvez não congregou, não valorizou, e porque a gente viveu assim uma situação de vulnerabilidade social, talvez envolvido pela questão da pobreza, questão de desemprego e tudo mais, né? E a igreja foi um lugar que sempre acolheu a gente, sabe? E a gente está vivendo hoje, em novembro agora, dia 1º, eu completei 53 anos de idade e fico pensando assim, a minha vida foi praticamente toda ela na igreja, né? E eu fico imaginando assim, quando o Adilis fala que a gente conversa sobre isso, e a gente conversa mesmo. É uma questão de irmão e de amigo que a gente compartilha assim os momentos que a gente já passou e a gente faz reflexão do passado, das coisas que a gente já passou junto e a gente fica imaginando o quanto que a igreja acolheu a gente e nos educou, nos instruiu e a gente tem vivido a história da igreja, né? Muitas vezes a gente às vezes é meio relapso em alguma coisa, né? Mas aqui a gente está vendo, quando a gente estuda essa lição, a gente está vendo, né, que a igreja é lugar da imperfeição, é lugar dos imperfeitos, né? Conforme o Ezequiel falou ali, a igreja é comparada a um hospital, é lugar dos doentes, né? E a gente entende um pouco essa relação, e a gente tem vivido isso. Então, eu sinto assim, eu tenho um sentimento assim pela igreja, que foi na igreja que a gente constituiu as nossas famílias, nós vivemos a nossa história, né? E estamos aqui, né? Então eu fico pensando assim, o quanto que a igreja foi importante para nós e o quanto que vai ser, e a nossa identidade, a igreja faz parte da nossa identidade. E quero que ela tenha o mesmo significado para o meu filho, como ela tem para mim, como ela tem para o Adilis, né? E para minha mãe que nos educou, sabe, na igreja, né? E a gente viveu isso e está vivendo, né? E eu fico assim, só eu que sei o que é a pessoa ter saudade de congregar e a pessoa não ter condições de congregar naquele lugar que é acostumado. E eu fico me lembrando do Salmo 137 lá, e às vezes eu me contextualizo naquela história do povo de Israel lá, que eles estavam num lugar que sentia muita saudade de congregar, e às vezes eles não estavam conseguindo, eles não tinham, estavam vivendo num lugar fora do contexto deles, e eu já vivi isso. E hoje eu fico pensando, às vezes a gente sai um pouquinho, às vezes a gente vai para a praia, mas só que a gente sente saudade. Algumas vezes eu assisti o culto, a escola bíblica aqui, lá na praia, na SPP, né? Assisti lá pela internet e fico pensando, né? E aquela saudade, aquela vontade de estar aqui, né? E eu acho que não tem condições mesmo da pessoa viver longe disso, né? Porque isso faz parte. Muito bem, Paulo. A igreja tem um significado muito especial para você. Rapidinho, irmão Valdir, por favor. Na pergunta 5. Fala aí, pode ficar à vontade.
Vocês acham importante congregar? São 3 perguntas praticamente numa só. Eu acho essencial, porque durante esses anos de congregação aqui, eu fui discipulado. Aí entra essa pergunta, ela responde até as anteriores. Onde estão 2 ou 3, eu estarei junto. Então, esse mês aqui que está passando, houve um evento em minha família da minha esposa, lá em Agudos, lá, onde tinha uma encrenca, uma rixa entre família, mais de 30 anos. E essa mulher mora aqui na Vila São Pedro, é a irmã do meu sogro. E regularmente eu visito ela. Trago meu sogro aqui, porque é entre família. Aí ela falou, eu quero pedir perdão para fulana de tal, que é a minha sogra, por essa desavença. Eu não quero morrer sem o perdão. Falei, olha, vamos orar, vamos continuar orando. E agora o meu sogro passou por um processo de cirurgia aí. E o que aconteceu? Ela ligou lá e falou para o meu sogro, eu estou indo visitar, eu posso ir? E quero pedir perdão. O meu sogro não sabia o que falar, venha. E não comunicou a ninguém na família. Cheguei no domingo de manhã, uma Kombi lá e os familiares ali. Quando eu entrei, eu conheci. Aí o que aconteceu? Deu um viravolta ali. Mas quem não quis dar atenção virou as costas, saíram. As pessoas mais endurecidas. A minha esposa, como a gente já vem evangelizando, já tem o coração um pouco modificado, ela deu atenção, fez o chimarrão, deu ali. A outra, minha cunhada também, que tem um pouco de evangelho já de bagagem, receberam. Aí eu cheguei no momento, assim, dei a total atenção. Não houve o perdão de certas partes. Aí depois, deu um viravolta, a mulher saiu, foi para casa. Aí chegou a hora que vieram perguntar para mim, o que você acha? Aí o que aconteceu? Lá eu tenho que ser igreja. A igreja que eu sou aqui, eu tenho que ser lá. E se eu não fosse discipulado, eu peguei e abri a Bíblia. Falei, está aqui em Mateus. O sentido do perdão. E comecei no Mateus 5, 6, lá onde Jesus começa. Porque se tu negares o perdão, o Pai que está no céu até negará você também. Aí eu entrei com a palavra. Aí, vamos todos para a igreja. Falei, primeiramente, você tem que ver uma coisa. Ela está livre, a obrigação dela, ela fez. Ela teve, como se diz, assim como vocês dizem, a carafuça e veio aqui para pedir perdão. Esteve aqui. E eu sou testemunha, quanto todos vocês aqui são testemunha. Que ela fez a parte dela. Agora cabe a cada um de vocês orar, olhar para dentro de você e olhar para Jesus Cristo que Ele falou. A palavra está dada. Podemos brincar de sermos... Não podemos, que nem eu havia falado. Congregar, eu aprendi. Brincar de ser crente não dá, porque no momento, mediante uma situação dessa, você tem que abrir a palavra, expor a palavra de Deus. Com a classe, é importante de congregar com regularidade? Sim. Aqui nós retiramos o alimento. Hoje eu estou fraco, o irmão Geraldo está forte, ele vem e ora sobre o meu ombro. Eu saio aqui rejuvenescido pela fé. Então, não podemos abandonarmos a congregação conforme o texto está dizendo. Então, é possível viver sem igreja? É possível viver sem igreja? Não. Se você dissesse que você estaria aqui contrariado, ou você está aqui dentro contrariado. Você veio porque alguém te empurrou, alguém te laçou e trouxe no laço. Não, você está aqui de livre e espontânea vontade. Então não é possível viver sem igreja. O irmão está colocando, toda essa situação que o irmão colocou, provavelmente são pessoas que não frequentam a igreja. Aí como dar suporte para os irmãos da própria família? Como dar suporte para as pessoas da própria família se eu não frequento a igreja? Se eu vou atrás destes que pregam que é possível viver sem igreja? Irmãos, eu encontrei um videozinho que com bom humor
tá? Entendam isso, vocês vão ver umas coisas que você vai dizer, não tem nada a ver. O palhaço ali, ele fala a Nossa Senhora dos Crentes, né? Mas é justamente para mostrar a bagunça que está por aí nas igrejas, né? É um vídeo bem humorado que eu encontrei, não é recomendado pela lição, mas vocês vão ver exatamente que ele vai falar sobre o sem igreja, na terceira parte. Mas não dá para falar da terceira parte sem antes falar a primeira e a segunda. Então vamos assistir esse vídeo. Vamos assistir. Apaguem as luzes, por favor. Vai começar a sessão de cinema. Apaga mais luzes aí, por favor. Pode apagar tudo. Para ficar, porque tá claro demais aqui. Isso. Vamos tentar assistir? Preste atenção, então. É um vídeo bem humorado. Eles tratam do assunto com humor, com graça. Vamos ter que voltar por causa do som, né? Oi, meu nome é Tero. Eu faço parte de uma igreja organizada, onde tudo acontece com ordem e decência. Tem regras, viu? Oi, eu sou o Lu, sou um desigrejado. Eu gosto de Jesus e da Bíblia, mas eu odeio religiosos. Odeio vocês, você aí. E eu sou o Marcos Botelho, que pelo jeito vou ter que representar os desinstitucionalizados, que pensa mais ou menos igual o grupo do Lu e do Tero. A diferença é que esse grupo não desistiu de viver em comunhão com aqueles aos quais Deus chamou de meus filhos. Você tá de brinquedo with me? Entendeu? Antes de mais nada, você precisa entender os dois significados da palavra igreja. Por um lado, igreja representa estrutura, como templo, membros, conjunto de regras e doutrinas que fazem isso o que é a igreja. Mas a igreja também representa aquelas pessoas salvas que pertencem a um corpo, ao qual Cristo é o cabeça. Fique esperto que nós vamos estar falando dos dois significados de igreja e às vezes eu posso estar falando de uma e você está entendendo outra. Para mim só existe uma igreja. Só a minha denominação é a Igreja de Deus. Os outros eu nem chamo de irmãos. Eles são o que então, Tero? Eu chamaria no máximo de primos. Temos três formas de nos relacionar com a igreja, ao qual eu apelidei um de organizados, desinstitucionalizados e desigrejados. Nossa Senhora dos Evangélicos, complicou demais. Os organizados são aqueles que frequentam igrejas tradicionais ou igrejas institucionalizadas, ao qual já está pronto todo o conjunto de doutrina, o prédio é próprio, a ordem de culto liturgicamente já está pronta, os ministérios. O novo membro chega e só tem que aprender qual é a visão de interpretação daquele grupo e aonde deve se encaixar nos ministérios já colocados naquela igreja. A maioria dos convertidos ou salvos em Cristo já estão nesse tipo de igreja e eles entendem que igreja é isso. Aí, definiu minha igreja.